meninos e meninas! Este vídeo aqui é a respeito do delito de injúria racial, também conhecida como injúria preconceituosa, prevista no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Na prática, podemos constatar diariamente que muitas pessoas não sabem diferenciar o que é o delito de injúria racial e o que é o delito de racismo previsto na legislação específica. Por esse motivo, serão aqui abordadas considerações gerais a respeito da injúria racial, o tipo de ação penal utilizada para processar este delito, a competência para julgamento e os principais pontos pelos quais esta modalidade de injúria qualificada se diferencia dos crimes previstos na Lei 7.716 de 1989, a qual pune os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, dentre outras considerações que são importantes para o estudo e compreensão deste tema. Vamos lá? Vamos lá então. Conforme já mencionado, o delito de injúria racial previsto no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, de acordo com a redação dada pela Lei 10.741 de 2003, ele diz o seguinte: se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, a pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. O legislador entendeu necessário criar esta forma típica qualificada de injúria, bem mais grave, mais específica, com pena bem maior do que a injúria simples, pois até então os acusados de delitos previstos na Lei 7.716 de 1989, ou seja, aqueles que praticavam contra uma determinada pessoa ofensas discriminatórias e preconceituosas relacionadas à raça, cor, origem, etnia, religião, alegavam que somente tinham praticado o delito de injúria simples e, devido à menor gravidade deste, eram beneficiados com a desclassificação. Tudo bem até aqui? Vamos em frente! Quando a injúria, ou seja, a ofensa à honra subjetiva da pessoa, ela faz referência à raça, cor, etnia, religião, origem, condição de pessoa idosa ou com algum tipo de deficiência, ela atinge patamares mais graves e, consequentemente, com penas mais severas. E é por isso que também é chamada de injúria preconceituosa. A tipificação da injúria racial ou preconceituosa foi criada justamente para combater, eliminar ofensas racistas e discriminatórias dirigidas a um indivíduo específico ou a um grupo específico de indivíduos. O direito de se expressar de uma pessoa deve ser interpretado de modo restrito, uma vez que não pode ser admitido em hipótese alguma que uma pessoa realize condutas que ofendam a honra subjetiva dessas pessoas. Vale lembrar que injúria racial e racismo não são sinônimos. Nos casos amplamente divulgados, veiculados pela mídia, os quais tiveram como vítimas pessoas públicas, artistas, jogadores de futebol, as ofensas foram feitas, elas foram direcionadas para uma pessoa específica. Aí, nestes casos, estamos diante de uma conduta tipificada pela norma como o delito de injúria racial e não o delito de racismo, conforme veiculado erroneamente por alguns destes veículos de comunicação. Tudo bem até aqui? Podemos seguir em frente? Vamos lá! Pensamentos racistas,
preconceituosos e discriminatórios já impulsionaram o extermínio de milhares de seres humanos ao longo da história. Os delitos relacionados a comportamentos racistas previstos na Lei 7.716 de 1989, que trata de condutas relacionadas à prática de incitação, discriminação, preconceito de procedência nacional, visam justamente combater comportamentos, atitudes e pensamentos racistas, preconceituosos e que visam propagar a segregação e a divisão de grupo de pessoas, de seres humanos, em raças. Esta lei também foi feita para coibir aqueles comportamentos que preceituam que uma raça seria melhor do que a outra, superior ou inferior à outra, em função da origem, de forma totalmente absurda e discriminatória. Julgar que uma raça é inferior devido à aparência ou devido à origem fere a dignidade da pessoa humana. Dignidade essa que todos os seres humanos são igualmente detentores. Tudo bem até aqui? Podemos seguir? Vamos em frente! Nos termos do artigo 145, parágrafo único, lá na parte final, nós temos lá que a injúria racial ou preconceituosa do parágrafo 3º do artigo 140 é de iniciativa pública, entretanto condicionada à representação do ofendido. O processo de julgamento do delito de injúria simples, cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos, é de competência do Juizado Especial Criminal. Entretanto, por sua vez, o delito de injúria preconceituosa do artigo 140, parágrafo 3º, cuja pena máxima abstrata é de reclusão de 3 anos, já passa a ser de competência da Justiça Criminal Comum. Tudo bem até aqui? Passamos agora para o nosso próximo item. O crime de injúria racial, ele tutela a honra subjetiva da pessoa, quando a ofensa envolve condições de raça, etnia, cor, origem, elementos referentes a essas características particulares da pessoa, ou seja, o autor da injúria racial, ele ofende a vítima com insultos, adjetivos pejorativos, os quais fazem menções específicas relacionadas à raça, cor, origem, condição de pessoa idosa, deficiente. A injúria racial, ela não se confunde com os crimes descritos na Lei 7.716 de 1989, o qual tipifica condutas relacionadas a praticar ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Delitos estes diretamente relacionados a uma coletividade de pessoas. Esta lei especial, ela tipifica várias condutas com o intuito de coibir a prática de atos como por exemplo de proibir pessoas de determinada cor, etnia, religião de frequentar um clube, um restaurante, negar emprego, negar atendimento em estabelecimento comercial, como por exemplo bares, restaurantes e outros locais abertos ao público, obstar promoção profissional, impedir ingresso de aluno em estabelecimento de ensino, seja este público ou privado, por motivos que envolvem preconceito, discriminação de uma determinada raça, etnia, religião, ou seja, adotar medidas que de algum modo apartam determinadas pessoas com determinadas características do convívio social. Entenderam a diferença? Podemos seguir? Vamos lá então. O delito de injúria racial é de ação penal pública
só que condicionada à representação da vítima, uma vez que a injúria racial ela exige que a ofensa seja dirigida a uma determinada pessoa ou a determinadas pessoas. Deste modo, então, o agente se limita a ofender uma pessoa específica. Por sua vez, os delitos previstos na Lei 7.716 de 1989 são todos de ação penal pública incondicionada. A injúria racial é um delito prescritível e afiançável, enquanto que nos termos do artigo 5º, inciso 42 da Constituição Federal, a prática de racismo constitui um crime inafiançável e imprescritível. Tudo bem até aqui? Vamos em frente! Na injúria racial, o bem jurídico protegido é a honra subjetiva do indivíduo, uma vez que, conforme já mencionado, tal delito atinge somente uma pessoa ou então a pessoas determinadas. Já nos delitos previstos na legislação específica relacionados ao racismo, o bem jurídico protegido é a dignidade da pessoa humana, pois atinge um número indeterminado de pessoas, ou seja, os delitos previstos na legislação penal especial exigem como dolo específico a intenção de ofender um grupo étnico, racial, religioso, considerado como um todo, considerado em sua generalidade. Na legislação específica a respeito de racismo, o ato de segregar, de impedir o livre exercício de direitos, ou seja, as manifestações preconceituosas, são generalizadas. E o ponto principal de distinção é que esta deve segregar ou incentivar a segregação de um número indeterminado de pessoas, ou seja, impedir pessoas, devido à sua cor, origem, etnia, de ter acesso aos bens da vida ou o livre exercício de seus direitos, como, por exemplo, de ir e vir, de frequentar determinados locais. Tudo bem até aqui? Passamos agora para o item final do nosso vídeo. Vamos lá? E assim, nós chegamos ao final de mais um vídeo. Aqui vimos as principais considerações a respeito do delito de injúria racial ou preconceituosa, bem como os principais pontos que distinguem este delito dos delitos relacionados a sentimentos racistas e preconceituosos como um todo, previstos na legislação especial de número 7.716 de 1989. Situações estas bastante distintas, mas que corriqueiramente são veiculadas de modo errôneo. Tudo certo até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Eu espero de coração que este vídeo tenha sido útil para os estudos de vocês. Não se esqueçam de clicar em curtir, compartilhar, fiquem à vontade para fazer comentários, ativem as notificações para receberem a informação de quando novos vídeos são postados. Bons estudos e até um próximo vídeo!